Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da OpenCAD. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Felipe, engenheira de aplicação, e hoje o tema é sobre MATLAB Simulink para sistema de direção automatizada ou sistemas autônomos, ok? E se vocês tiverem dúvidas durante a apresentação, meu colega engenheiro Leandro está por aqui, então, por favor, nos encaminhem. E agradeço mais uma vez a participação de todos, o tempo de vocês, sejam vocês estudantes, pesquisadores, professores ou engenheiros mesmo, né, que atuam em grandes empresas. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Vamos lá. Aqui na nossa agenda, vou começar com o primeiro slide falando um pouquinho da indústria automotiva, né, e quais são as principais tarefas que o MATLAB e o Simulink podem ajudar, tá certo? Vou começar falando sobre os aplicativos de referências, cenários de direção. É bem interessante mencionar isso, pois existem muitos desenvolvedores que gostam de fazer tudo na mão. Tudo na mão que eu falo, criar todas as rotinas, né, via código. Então, os aplicativos eles estão aqui para realmente ajudar e acelerar um pouco aí o processo de análise, de desenvolvimento de ADAS, ok? Depois nós vamos falar sobre rotulagem de dados, né, da pista, do solo, percepção com visão computacional, tá? Fusão de multissensores, trabalhar com LiDAR, com câmeras, mapeamento e rotas, né, também tem recursos para trabalhar também com mapeamento. E finalmente, no final, além dos casos de sucesso, que toda minha apresentação eu gosto de apontar, caso de sucesso relacionado ao nosso tema, eu vou falar também das ferramentas. Então, como são muitas ferramentas que vocês podem aplicar com esse tema, né, eu resolvi separar e deixar para o final. Então, eu quero trabalhar com a parte de design, eu quero integrar, gerar código. Então, existem várias possibilidades de trabalhar com diversas ferramentas. Tudo bem? Então, falando aqui um pouquinho sobre a indústria automotiva, né? Hoje nós temos muitos clientes aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, principalmente na Europa, né, onde tem as grandes montadoras, desenvolvedoras. E hoje esses desenvolvedores utilizam muito das aplicações de MATLAB e Simulink, né? Especificamente na área automotiva. Ah, Fernanda, eles só analisam a parte elétrica, mecânica? Não, tem muita coisa relacionada à análise de dados, voltado à Big Data mesmo, à manutenção preditiva, à previsão de algo específico, então técnicas de machine learning, deep learning, redes neurais, enfim. Tudo isso se aplica muito ao ambiente das automotivas, né? Não somente com captação através de sensores, mas também toda os testes mesmos realizados, ter todo um respaldo antes de gerar e por se tratar de elementos que são baseados em segurança e tudo mais, né? Então, há uma preocupação ainda maior em simular, né? Eu acredito que hoje seja algo assim primordial, né, para desenvolvimento aí de protótipos automotivos. Então, os engenheiros automotivos, né, pesquisadores, desenvolvedores, enfim, utilizam o MATLAB e Simulink para executar simulações, né, para avaliar compensações e otimizar projetos, desenvolver e testar algoritmos de percepção, planejamento e controle do veículo, validar os requisitos do início, né, por meio de rápida, ou seja, testar ao máximo antes de realmente prototipar, gastar, investir dinheiro, validar os requisitos. Opa, perdão, eu li novamente. Gerar código para prototipagem, né, ou para realmente para produção, através de técnicas de ponto flutuante, ponto fixo, né, em microcontroladores, GPU, SOCs, ou até mesmo FPGAs. Dados de frota,
né, de testes e dos veículos de produção, ou seja, está em teste, está em treinamento, ou seja, como que eu consigo alimentar e adicionar esses dados. Cumprir padrões, né, da AutoSAR, né, que é uma arquitetura voltada à automotiva e padrões voltados à segurança, né, da ISO 26262. Falando nisso, nós temos, aproveitando, né, falando de ISO 26262, nós temos 2 treinamentos aí que começarão na segunda-feira, tá? Um voltado à visão computacional a sistemas autônomos, voltado mesmo ao setor da indústria, né, automotiva. Nós ganhamos um projeto relacionado à Rota 2030, então vocês estão todos convidados, né? Tem vaga para estudantes, para desempregados, né, que estão no meio aí na procura de emprego, e para quem quiser fazer mesmo e puder, né, pagar, tem um valor aí bem de boa, um valor bem acessível, tá, para vocês estarem fazendo. Então, nós temos 2 cursos, um de visão computacional voltado a dados e o segundo voltado à engenharia de requisito, validação, verificação e validação com o ISO 26262. Tudo isso utilizando a plataforma MATLAB Simulink, vocês terão acesso a todos os documentos, não somente às apresentações. O curso de visão computacional acontecerá de todas as segundas e quartas, e de verificação e validação, né, voltada a ISO 26262, será das terças e quintas-feiras, tá bom? Então, lá no nosso site, na OpenCAD, vocês encontrarão mais detalhes. Aqui eu peguei algumas palavras, né, de uma pessoa que participou de projetos como a MATLAB Simulink dentro da Scania, né? Então, ele falou assim: o Simulink é particularmente útil em 2 estágios de nosso processo de desenvolvimento. No início, que isso nos ajuda a experimentar novas ideias e visualizar como elas funcionarão. Depois de gerar o código e realizar testes no veículo, podemos executar várias simulações, refinar o design e regenerar código para aproximação da interação. Tá certo? Então, foram palavras aqui do próprio pessoa que trabalha na Scania. Tá bom? Então, começando a falar agora sobre ADAS, né? Sobre o Automated Driving Toolbox, né? É uma ferramenta, se eu não me engano, tem um ano e meio no máximo. Ela é nova mesmo. Fornece algoritmos específicos para você trabalhar, projetar, simular e testar sistemas ADAS, né, e sistemas de direção autônoma. Então, você pode projetar, testar toda a parte de visão, percepção, via sensor slider, fusão de sensores, né, planejar caminhos, né, e rotas, né, controlar os veículos. Existem diversas formas, tanto no ambiente MATLAB quanto no ambiente Simulink, mas técnicas específicas, né, com não somente a captação desses dados, mas trabalhar esses dados. Você pode utilizar, né, os aplicativos para automatizar justamente essas análises, ou seja, não preciso criar rotinas específicas tudo à mão, então os aplicativos estão aí para nos ajudar. Você pode também refinar as suas análises através de técnicas voltadas a hardware in the loop, o famoso RIO, né, tanto para simulação desktop de percepção, fusão de sensores, quanto a parte de planejamento de caminhos, né, da frota. Lógica de controle, você pode gerar códigos, integrar com outros sistemas, então tem muita coisa bacana para vocês verem aqui. Antes também de se aprofundar um pouquinho mais sobre o Automated Driving, eu gostaria de ressaltar que, Fernanda, como é que eu faço para utilizar essa ferramenta? Eu tenho só MATLAB, eu tenho requisitos, você tem requisitos para utilizar essa ferramenta específica, tá certo? Então, nós temos aqui o MATLAB, que é base para qualquer outra ferramenta, sejam elas toolboxes ou block sets, o Computer Vision, tá? Consequentemente, o Image Processing, tá? E o Simulink é recomendado também. Então, seria assim um ótimo ambiente aí para também você ter outras formas de visualização, tá certo? Até mesmo tem alguns aplicativos dessa ferramenta que se você tiver o Simulink, você vai ter também esse aplicativo no ambiente Simulink, tá? O Sensor Fusion Tracking Toolbox é uma ferramenta muito bacana para trabalhar com de sensores, multissensores e monitoramento, né? Que hoje eu vejo também como base para qualquer outra ferramenta, porque a gente sempre trabalha com muitos dados, então o Parallel Computing está aí para ajudar também. E o Unreal Engine, ele atua somente no ambiente de sistema operacional Windows, e Deep Learning para algumas
funções do Automated Driving, certo? Se tiverem qualquer dúvida, por favor, nos encaminhem aqui. Então, falando agora um pouquinho de sistemas automatizados de direção, sistemas avançados de sistemas à direção, né? Vocês podem aplicar e utilizar MATLAB Simulink para acelerar os desenvolvimentos. Então, aqui eu coloquei alguns tópicos para a gente se aprofundar um pouquinho mais, tá certo? Então, os aplicativos, vou falar de cada um deles. Espero que vocês gostem, porque ele é muito legal, tem muito demonstrações passo a passo, então você consegue integrar e analisar esses dados com calma. Simulação de cenários de direção, tá? A parte de rotulagem de dados de solo, de pista, então como que é aquisitado esse dado, como que ele manipula e entende, né, a direção mesmo através das faixas. Né? A percepção e aquisitar dados da LiDAR, né, nuvem de pontos. A fusão de multissensores, utilizando a estrutura de rastreamento de vários objetos. Tá? Mapeamento, você também pode pegar, aplicar técnicas, né, e plotar mapas para poder orientar mesmo e dimensionar direção. Planejamento dessas rotas, tá certo? Como um carro estacionando esse tipo de coisa. E controladores do veículo, então que entra mais a partir do Simulink, tudo bem? Então, começando aqui com os aplicativos de referência, né? Os aplicativos de referências, eles são base mesmo para desenvolver aí funcionalidades de direção automatizada, tá? Então, especificamente essa ferramenta, essa toolbox, ela inclui aplicativos voltados à visão de colisão, né, assistência de manutenção dessa faixa, ou seja, o carro manter na faixa correta, né, não sair que nem o doido aí passando em tudo quanto é lugar, e na parte de manobrar isso com um estacionamento. Tá? Então, nós temos o primeiro aplicativo, dando spoiler aqui, né? Nós temos o primeiro aplicativo, né, que é o Bird's Eye Scope. Então, ele está dentro do Simulink, aí mais uma vez, então aquela recomendação do Simulink é super importante, não é um requisito para mexer com Automated Driving, mas é bem interessante, então você consegue inspecionar as áreas de cobertura dos sensores de radar, visão, né, utilizar dados do sensor, aquisidos do sensor LiDAR, analisar essas detecções de sensores, né, de atores e de objetos e tudo mais, com limites de estradas, limites de pista, de faixas, né? Analisar os resultados de rastreamento e a movimentação desses objetos, né, que a gente considera sendo os atores, né, dessa análise do cenário. Então, aqui eu coloquei o passo a passo, então na guia do Simulink to Strip, você consegue localizá-lo, tá? Então, se você jogar, abrir o MATLAB agora e jogar, se você tiver essa ferramenta, claro, jogar esse nome aqui, Bird's Eye Scope, você não vai encontrar. Você precisa abrir o Simulink primeiro para entrar na aba de aplicativos do Simulink, aí sim você vai encontrar, tudo bem? O segundo aplicativo é o Driving Scenario Designer, tá? Então você consegue criar esses modelos de estradas, né, utilizando os atores, né, toda a interface para arrastar, soltar, mexer, modificar, configurar esses sensores de visão, LiDAR, né, veículo mesmo, e importar dados de faixas do OpenDrive, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. O terceiro aplicativo, esqueci de mencionar que esse aplicativo está no ambiente MATLAB mesmo. Então, se você tiver essa ferramenta, você pode escrever aqui Driving Scenario Designer que vai aparecer. Tá? Mesma coisa para o Ground Truth Labeler, tá? Então, ele vai aparecer no ambiente MATLAB e você consegue rotular simultaneamente vários sinais sobrepostos, tá? Você consegue representar a cena, aplicar também detecção integrada de algoritmos de rastreamento. Então, assim, plotar, para que servem os aplicativos? Ele possui algoritmos já prontos, né? Rotinas já pré-determinadas, onde você consegue analisar vários cenários diferentes com mais rapidez. Então, acredito que isso é que traga essa grande vantagem dos aplicativos, tá certo? Então, separando aqui, né, os aplicativos, nós temos vários exemplos prontos, tá? São vários mesmo. Então, eu tirei um print aqui dos exemplos. Fernanda, eu gostaria muito
desse aqui, ó, visualizar dados, né, das trilhas, de rotas e tudo mais com sensores através de visor panorâmico. Eu consigo abrir? Consegue. Então, eu vou compartilhar com vocês, tá? No final da apresentação, compartilhar agora mesmo, porque se passar para depois fica ruim, né? E vou passar exemplos de cada um deles via link aqui para vocês. Tudo bem? Então, mesma coisa para o Driving Scenario Design, para o Ground Truth. Vocês vão encontrar vários tipos. Esse aqui específico do Driving Scenario Design, vocês verifiquem que existem vários tópicos de exemplos, né? Então, você pode criar um cenário de direção, gerar dados de sensor a partir de um cenário, importar um cenário de direção programática e sensores, trabalhar com sensores, gerar modelo no Simulink, através também de dados de sensores, e especificar veículos com simulação 3D. Então, para cada aba, existem mais exemplos, tá certo? Vamos para o segundo tema, que é a simulação de cenário e de direção, tá? Então, aqui, é, opa, né, dando spoiler aqui de novo, né? Então, você consegue criar cenários de direção, né, usando dados sintéticos para justamente testar esses algoritmos de direção automatizado. Então, esse exemplo específico, ele mostra como criar um cenário de direção, gerar detecções de visão, sensores, tá? A partir de um cenário mesmo. Esse exemplo, ele utiliza o aplicativo Driving Scenario Designer, tá certo? Então, você consegue ter todo um respaldo aí de começar do zero. Então, eu tirei print aqui de vários passo a passo, tá? Então, você puxa a reta, você faz a pista, você coloca as faixas, né, a relação da minha referência na estrada, onde que eu quero que o meu veículo passe, né? E fora todo o colhimento de dados dos sensores, tá certo? Outro exemplo utiliza, né, como criar variações de cenários de direção programaticamente. Então, ele mostra literalmente como criar, né, através também do aplicativo Drive Scenario Designer, né, a criação programática de vários cenários. Tá? Então, você consegue testar algoritmos em várias condições. Então, aqui ele mostra um workflow, tá? Mais uma vez, isso aqui também são exemplos, tá? Eu vou passar aqui no final da apresentação. Consegue criar esses exemplos tanto no ambiente MATLAB quanto no ambiente Simulink, para justamente estar tendo esse objetivo aqui, traçar a direção correta, na faixa correta, né, criar cenários para que isso ocorra perfeitamente, né, que não, para que obviamente evite colisões, ou que passe das faixas e tudo mais, certo? Então aqui nós temos o building cenário, né, a parte de exportação da função criada no ambiente do MATLAB junto com o meu cenário, né, com o meu aplicativo. Vou gerar um objeto aqui para trabalhar, né, no meu workspace, ele vai virar um objeto aqui, uma variável, vamos dizer, para importar e trabalhar com os meus blocos no ambiente Simulink, tá? Então vocês podem observar que é bem integrado mesmo. Mais uma vez a importância do Simulink. Não somente uma outra forma de visualização, mas também uma outra forma também de integração de desenvolvimento. Certo? Continuando aqui na parte de simulação de cenário de direção, né, vocês também conseguem importar estradas através do Open Drive, né, para cenários de condução. Então, o Open Drive é um formato, né, para quem não conhece, é um formato de arquivos abertos, né, que permite especificar justamente essas redes de rodovias grandes, complexas, né, utilizando também o aplicativo do Driving Scenario Design. Tá? Então, vocês podem importar esses dados das estradas, das faixas, tudo mais através do arquivo OpenDrive, certo? Para justamente obter dados aí de condução. Tudo bem? Também coloquei aqui o código para quem tiver, obviamente, a ferramenta. É só jogar esse código aqui no ambiente do MATLAB, no Command Window, ele vai abrir o aplicativo. Continuando cenários, né? Eu não posso deixar de falar do Unreal Engine. Então, você consegue desenvolver, testar, visualizar todo o desempenho dos algoritmos, né, de condução em um ambiente de simulação 3D. Tá? Então, você consegue usar aí o Unreal Engine da Epic Games. Tá? Ele é integrado com Automated Driving. E esse exemplo especificamente dessas fotos
né? Ele mostra como usar o ambiente de simulação 3D para justamente registrar esses dados sensores sintéticos, vamos dizer assim, dados sintéticos, tá? Para desenvolver o sistema de detecção, então, um marcador de pista, testar esse sistema em diferentes cenários, tá? Instrumento de percepção, se é confiável, né? Se pode ser muito desafiador, então como que eu consigo simular isso antes de, obviamente, gerar um protótipo que exige um investimento maior. Então, o foco principal do exemplo é o uso eficaz mesmo das ferramentas em 3D, tá? Ao invés do algoritmo em si, né, via código. Então, você consegue visualizar, que é realmente muito bom. Uma observação, esse exemplo exige, além do Automated Drive, né, o Simulink Computer Vision, tá? Consequentemente, o Image Processing, tá certo? Se você se interessou por algum deles, né, que a gente vai passar vários exemplos, guarda o nominho aí, porque eu vou passar no final, tá certo? Aqui no via chat. Então, aguenta aí, aguenta aí. Falando um pouquinho agora de rotulagem de dados, né, de dados do solo, da pista. Então, nós temos aqui um passo a passo, né, para orientar através de um fluxo de trabalho voltado de dados. Então, assim, eu quero verificar de verdade os dados do solo, que estão captando através de imagens, de vídeo, e através dos meus algoritmos, tá? Então, o aplicativo Ground Truth Labeler, ele permite rotular interativamente esses dados, tá? Então, a gente fala que é os dados de verdade aqui de um vídeo, né, de uma sequência de imagens, ou de nuvens de pontos através do LiDAR, tá? Que é mais ou menos essa imagem aqui. Tá? Então, ele vai montando. Fernando, o MATLAB tem funções específicas para colher esses dados de nuvens de pontos? Tem, tá certo? Então, isso é bem legal. Você consegue fazer todo o workflow no ambiente do MATLAB. Mais uma vez, para quem quiser esse exemplo, eu encaminharei o link. Percepção com visão computacional em LiDAR. Então, desenvolver e testar algoritmos de visão e processamento LiDAR para uma condução, para uma condução automatizada requer muitos recursos de sensoriamento, né? Então, além de captar esses dados, né, é importante também projetar todos esses, unir todas essas informações, tá? Então, esse exemplo ele mostra como construir literalmente uma simulação de sensores de câmera molecular, tá? Capaz de limitar, verificar limites de pistas, detectar outros veículos. Então, um sensor ele reportará, né, nesse caso, todas essas detecções, tá, no sistema, de coordenadas do veículo. Então, nesse exemplo, você também pode também aprender técnicas de visão computacional, né, envolvidas no projeto, né, de sensor de câmera molecular, de amostra, e é bem legal. Então, esse exemplo, você consegue ver detecção de limite de faixas, de veículos, de outras pessoas, né, de cenários, objetos, a gente chama de atores também. Estimar a distância de um veículo, né, com outros obstáculos, tá certo? Então, aqui são só algumas interpretações desse exemplo. Outro exemplo bacana de percepção e visão computacional em LiDAR é rastrear veículos utilizando nuvens de pontos. Né? Então, esse exemplo é bem legal e ele utiliza o Sensor Fusion, que também é uma ferramenta nova. Se eu não me engano, o Sensor Fusion entrou junto com o Automated Driving, se eu não me engano, tá? Que a gente costuma falar das novidades, né, do Simulink. E não sei se todos vocês sabem, nós temos 2 atualizações no ano. Então, tem sempre ferramenta nova, né? E é bem legal porque às vezes coincidem aí as aplicações e entrarem mais de uma ferramenta, mais de uma toolbox, mais de um block set. Então, esse exemplo especificamente utiliza o LiDAR Toolbox, que é realmente uma ferramenta nova, saiu agora o MATLAB Coder, tá? E o Sensor Fusion Tracking Toolbox. Então, você consegue, nesse exemplo, você consegue usar dados de nuvens de pontos para detectar esses obstáculos, né? E segmentar planos, né? De como caminhar aí, tá certo? Como desviar desses obstáculos, tá certo? Então, a gente tem alguns exemplos de trajetórias, estimativa de trajetória. Vocês podem observar, não sei se a imagem tá boa aí para vocês.
né? Mas a aqui de vermelhinho, eu gosto muito desse GIF aqui. Peraí, deixa eu puxar aqui. Que ele mostra a laranjinha ou vermelhinho, que ele mostra a trajetória real, né? E a verdinha a trajetória estimada, tá certo? Então ele vai seguindo. Aí ele chega um momento que ele começa a dispersar, né? E ele vai acompanhando. Ou seja, essa comunicação, vamos dizer assim, com o colhimento do meu dado real, com a minha trajetória estimada, ela vai sendo atualizada rapidamente para que o veículo, né, acompanhe a direção, vamos dizer assim, correta, tá certo? Você consegue analisar dados de velocidade, todo o estado mesmo. Esse daqui também é bem legal, onde ele mostra a trajetória desviando, né, dos obstáculos. Então, essa inserção de dados, né, esse colhimento de dados é muito dinâmico, né? Tem que ser, aliás, né? Para justamente medir, relacionar, correlacionar esses dados e continuar o trajeto. Bem legal, né, esse exemplo. Também vou passar para vocês depois. Fusão de multissensores utilizando uma estrutura de rastreamento de vários objetos. Então, esse exemplo especificamente, você consegue executar a fusão de multissensores, né, utilizando a estrutura de rastreamento de vários objetos com o filtro Kalman, tá? Então, aviso de colisão frontal é um recurso super importante, né, para assistência ao motorista e sistemas de direção automatizados, autônomos, tá? Então, o objetivo de tudo isso é fornecer avisos certeiros, tá certo? Oportunos na hora certa e confiável ao motorista antes de uma colisão iminente. Então, para atingir esse objetivo, os veículos são equipados com vários sensores, né? Então, um pouquinho do que eu falei antes, né? Como unir essas informações e trabalhar para que tudo ocorra bem, né? Para que não tenha problemas de comunicação de sensores e que a trajetória continue sem problemas, né? Com segurança, tá certo? Então, aqui a gente tem uma amostra do código, tá? Ele está baseado aqui em ambiente MATLAB, em códigos via MATLAB, e vários plots aí, vários resultados dessas rotinas, tá certo? Então, ele utiliza, além dos códigos, das rotinas, também utiliza o aplicativo Bird's Eye Plot, tá? E é bem legal que você tem toda a visão de detecção, radares, monitoramento do objeto, né? Os objetos importantes aí que podem acarretar numa colisão, tá certo? Mapeamento. Então, falando agora um pouquinho de mapeamento, né? Você pode utilizar dados de mapa Here HD, né? Live Map, para exibir os locais dos veículos e objetos, né? Os atores aí, visualizadores do mapa de streaming. Então, é bem legal esse recurso, dando também uma visão geral, né? Os mapas de alta definição, que nós chamamos de HD, né? Eles se referem a serviços especificamente de mapeamento desenvolvidos para direção automatizada. Então, assim, ele é bem. Tem uma maior definição mesmo para justamente auxiliar sistema ADAS, tá? Então, a geometria precisa desses mapas com resoluções mais refinadas, né? Tolerante ao erro em si, torna adequado para cumprir esse workflow. Tá? Então, esse exemplo ele mostra como verificar o desempenho do sistema de detecção de faixa, utilizando informações, né, do mapa, do mapeamento HD, vamos dizer assim, né? E a precisão dos dados desse mapeamento também permite o uso aí com a fonte de dados, né? A verificação desses sistemas de percepção dos sensores, né? Essa alta precisão é que permite realmente verificar aí com mais rapidez, né, esses algoritmos implementados, tá certo? Então, a gente tem várias visualizações aqui e tipos de plotagem também. Planejamento de rota. Então, esse é muito legal, esse exemplo. Você consegue visualizar mesmo manobras de um estacionamento. Essa imagem aqui, ela é grandona, eu tive que minimizar para poder caber no slide, mas é muito legal que você tem um plot mesmo, uma visualização
de um parque de estacionamento, enfim, estacionamento de um shopping, de um supermercado, né, que costuma ser grande, e você consegue visualizar todo o movimento do veículo no ambiente 3D, tá? Então, mais uma vez, essa ferramenta utiliza de recursos do Unreal Engine, tá? Da Epic Games, e da ferramenta Automated Driving Toolbox. Então, ele integra essas simulações com o Unreal, tá? Então, você pode usar o ambiente tanto para visualizar o movimento de um veículo numa cena pré-construída, e também fornecer essa forma mais intuitiva de analisar o desempenho dos algoritmos, se esse algoritmo está sendo adequado, né, para esse tipo de simulação, né, se o planejamento do caminho, o controle do veículo está sendo cumprido, né, se ele não está batendo em nenhum outro carro, né, se ele tem essa noção de angulação para poder estacionar o carro, tá certo? Então, aqui eu tirei uma fotinho do Unreal Engine, tá? E, mais uma vez, precisa do Simulink, tá bom? Para abrir esse exemplo específico. Falando de controlar, né, os veículos, como a maioria já sabe, no Simulink tem todo um voltado a recursos de sistemas de controle. Tá? Então, você pode utilizar, para esse caso também não é diferente, então, você pode aplicar controladores laterais, longitudinais, para seguir uma trajetória planejada. Tá? Então, dando também uma visão geral desse exemplo, né, o controle do veículo é a etapa final de um sistema de navegação. E normalmente ele é realizado utilizando dois controladores independentes, tá? O controlador lateral e o controlador longitudinal, né? O lateral seria o ajuste do ângulo de direção mesmo, da forma que o veículo segue o caminho de referência. Então, esse controlador específico lateral, ele minimiza a distância entre as posições, né, atual e o caminho de referência. Já o controlador longitudinal, ele segue o caminho de referência, mas mantém a velocidade desejada. Então, ele controla o acelerador e o freio. Tá? É bem legal também. Então, ele ajuda aí a minimizar a diferença entre o ângulo da velocidade mesmo, da direção do veículo, com a orientação do caminho de referência. Tá certo? Então, ele usa aí uma lei de controle não linear para minimizar o erro mesmo da trajetória. É o erro da trajetória, entendeu? Então, ele utiliza um bloco no Simulink específico chamado Lateral Controller, tá? Esse é Stanley Lateral Controller. Então, mais uma vez, o Simulink aqui presente, tá? Então, você consegue analisar toda a trajetória, controlar essa angulação mesmo através dessas técnicas, certo? Uma visão geral do ADAS. Esse aqui eu achei muito legal compartilhar com vocês, já que a gente está falando de Automated Driving. É uma visão geral. Pô, Fernanda, você falou de ambiente, de veículos, de sensores, de dinâmica, de detecção, de localização. Como que a gente pode arrumar essas ideias aí para um desenvolvimento mesmo focado em ADAS? Tá? Então, tá aqui. Tem. Né, nós temos toda a parte de desenvolvimento virtual, né, a mobilidade da força de trabalho, vamos dizer assim, e a parte de certificação de segurança, que é super importante, né? Então, separando aqui em blocos do ambiente, nós temos as cenas, os cenários, os objetos, os atores, certo? Seriam qualquer coisa, seria uma árvore, seria um prédio. Tá? Do veículo em si, nós temos os sensores, né? Toda a dinâmica, como um exemplo aí dos controladores, tá? E algoritmos também é uma peça muito importante para esse tipo de análise de implementação voltada a ADAS, né? Então, tem a parte de detecção, de localização, a parte de fusão, né, de sensores e monitoramento, a parte de planejamento, não só planejamento de direção, mas planejamento de junção desses sensores, né? E a decisão de controle, tá certo? Tudo isso está atrelado desde a minha forma de analisar, simular, construir o design, né? Até na parte de implementar, integrar e testar. Então, assim, eu tenho um workflow muito preciso que envolve diferentes atuações, tá certo? E o bacana de saber tudo isso é que com o MATLAB e suas ferramentas você consegue fazer todo o workflow completo, ok?
Fernanda, finalmente, quais são as ferramentas? Vocês perceberam que em alguns exemplos eu apontei o que precisava, o que era requisito. Mas falando de aplicações específicas, tá? Eu separei por tipos de análises, tá? Tipos de construção para cumprir o workflow de desenvolvimento e implementação ADAS, sistemas ADAS. Então, análises de dados, né, para o mundo real, seja captação de faixas, seja de captação de dados de objetos e tudo mais. Então, eu tenho aqui o acesso desses dados, tá? A visualização, detecção de imagens, nuvens de pontos, mapas, a calibração, né, esses meus sensores e a rotulagem, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos algumas ferramentas recomendadas, tá? O Automated Driving, eu acho que seria a base para qualquer outra ferramenta. O Computer Vision, por envolver o sensoramento através de imagens, vídeos, tá? O LiDAR to Box, que é uma ferramenta que vai trabalhar com a parte de aquisição de nuvens de pontos. O Vehicle Network to Box, o BROS to Box, que é a parte de integração com robótica, né? Sistemas de controle envolvendo robôs, né? No caso, é o carro. O database, porque eu vou ter que ter muitos dados, então acessar esses dados em um banco de dados seria bem interessante. Tá? O Mapping to Box, para eu trabalhar justamente com essa questão de dados relacionados a mapas, né? Para trabalhar com relevo, enfim, eu tenho também todo o respaldo de recursos voltado aos mapas. Computer Vision, que aparece novamente, que mais? E o Signal Processing também, que é bem interessante para você trabalhar e aplicar técnicas de processamento de sinais. Tá bom? Ferramentas, né, voltada à parte de simulação de ambientes e veículos virtuais. Então, tudo que envolve a parte de cenas, cenários, trajetórias, toda a dinâmica, né, do carro, do monitoramento e dos sensores, nós temos o Roadrunner, que é uma ferramenta nova, não precisa do MATLAB, tá? É uma ferramenta à parte, que é dos produtos Metrics, mas ela é muito bacana que você consegue. Está vendo essa imagem aqui? Você consegue literalmente replicar essa imagem. Você tem um ambiente de desenvolvimento para você criar todos esses recursos. Recursos de objetos, de arvorezinha, de faixa de pedestre, de latão de lixo, enfim, prédios. Você consegue colocar sinalizadores, né, de placas mesmo, de aviso, enfim, é bem legal, né? Então, o Broad Burning, nós temos aí a versão do Asset Library e do Scenic Builder, tá ok? O Automated Driving aparece aqui em praticamente todos, né? Porque realmente é o tema, né? O Vehicle Dynamics, certo? O Navigation Toolbox, que também é uma ferramenta nova, então você consegue estar aplicando muito bem, integrar muito bem com essas ferramentas do Automated Drive, do Vehicle Dynamics, o Sensor Fusion e o Tracking Toolbox. Então, para trabalhar com os sensores e a parte de monitoramento desses sensores também, essa ferramenta ele te dá todas as funções, aplicativos e recursos para trabalhar com isso. Falando agora de algoritmos de design, né, construção do design dos seus modelos, então a parte de percepção, detecção, classificação, localização, monitoramento, né, a fusão desses dados e planejamento e controle, nós temos mais alguns acréscimos que seriam, além de todas que eu falei aqui, o Phased Array Systems, tá? O Deep Learning Toolbox. Então, Fernando, eu quero trabalhar com percepção, detecção, o Deep Learning é perfeito para isso, tá? Porque você pode trabalhar técnicas mais aprofundadas de inteligência artificial, como redes neurais, por exemplo, tá? Você vai encontrar nessa ferramenta. E o Reinforcement Learning, né, que é uma das técnicas de aprendizado, né? Nós conseguimos, também é uma ferramenta nova, e nós conseguimos trabalhar com os recursos tanto no ambiente MATLAB quanto no ambiente Simulink também, que é o aprendizado por reforço, né? Ele aprende com os próprios erros e acertos. Então, uma analogia bem bobinha, o Reinforcement Learning é basicamente você treinando o seu cachorro. Quando você fala não, você grita com ele, ele sabe
que ele fez alguma coisa de errada, ou ele vai rosnar, ou ele vai avançar em você, ou ele vai ficar triste, vai mijar no pé da sua cama, né? E assim vai. Mesma coisa quando você elogia, quando ele fez xixi no local correto, né? Você elogia, você dá beijo, né? Você aperta ele sabe que aquilo é uma coisa boa e fica feliz, né? Então ele vai treinando ali conforme as coisas vão acontecendo, tá certo? A parte de implementação de algoritmos para uso, né, e integração com outros sistemas de softwares, com outros ambientes. Nós temos a parte de geração de standalones, né, que é com as aplicações mesmo de programas. A parte, ou seja, eu quero sair do ambiente MATLAB e compilar. Nós temos o MATLAB Compiler, o Simulink Compiler, que é uma ferramenta nova. Para implementação em grandes servidores ou processos para muitos usuários, nós temos o MATLAB Production Server, o MATLAB Web App Server, tá? Fernanda, quero sair do ambiente de diagrama de blocos, eu desenvolvi tudo lindamente no MATLAB e no Simulink, mas agora eu preciso de C, C++ para jogar aqui no meu microcontrolador, para colocar aqui embarcar aqui no meu FPGA, enfim. Então nós temos algumas ferramentas, como o MATLAB Coder, o Simulink Coder, o Embedded Coder, tá? Que ele facilita, ajuda, ele dá todo um reporte aí para embarcar código. O GPU Coder, tá? E o HDL Coder, para gerar código VHDL, tá? Para trabalhar com FPGA ou algo do tipo. Para arquiteturas, né, de serviços orientados, então a gente tem o ROS, o AutoSAR, nós temos também ferramentas específicas, né, para trabalhar com a arquitetura automotiva, o AutoSAR, Block7, o ROS, Toolbox, tá? E, Fernando, eu quero aplicar técnicas de real-time, hardware in the loop, processing the loop, enfim, você consegue também através de ferramentas como o Simulink Real-Time, o Support Package para placas de vídeos de NVIDIA GPUs específicas, tá? Além das ferramentas voltadas ao Speed Goat. O que é o Speed Goat? É o sistema de hardware de produtos Matrix, é da Matrix, tá? Nós temos representação aqui no Brasil, onde você consegue conectar diretamente com o meu Simulink Real-Time, tá? Então, todo esse suporte de aplicação, verificação, validação, com um controlador dedicado, fica mais dinâmico aí essas análises. Obviamente, antes de prototipar, antes de sair investindo no produto. Tá certo? Integração em testar esses algoritmos, né? Então, Fernanda, eu gostaria de integrar com outros linguagens de programação, né? Outros sistemas de softwares. Então, tem integração para Python, C, C++, né? FMUs, né? Para redescanso, ROS. Então, nós temos aqui o MATLAB Simulink, que é o principal, o VIA Network, o ROS, Toolbox, Computer Vision e o OpenCV. Então, a interface do OpenCV também consegue se conectar aí junto à parte de visão computacional, tá certo? A parte de funcionalidades e testes, né, você consegue através de Simulink Requirement, Test e Coverage, né, além do Kit e EC Certification. O que seria esse conjuntinho aqui? Fernanda, eu quero verificar e validar cada passo do meu algoritmo, do meu modelo, tá? Desculpa, não é do meu algoritmo, do meu modelo. Então, assim, eu tenho vários modelos, são rotinas específicas, complexas, e eu quero verificar passo a passo, eu quero ter todo um report desse passo a passo, né? Até porque eu estou falando de um projeto complexo. Então, o Simulink Requirements Test Coverage vai ajudar perfeitamente nesse VIV, nesse Verification and Validation, tá certo? Testar os códigos, né? Tanto com técnicas de SIL, PIL e aplicação da ISO 26262, né? Esses tipos de análise você consegue através do Embedded Coder, do Simulink Coverage, né? Fazer literalmente essa cobertura da verificação e validação, além das ferramentas do Polyspace, certo? Que auxilia aí a encontrar possíveis bugs ou encontrar possíveis anomalias na construção dos códigos. O Hardware in the Loop, mais uma vez o SpeedGoat aparece por aqui, com Simulink Runtime, com Automated Driving, Vehicle Dynamics. Tudo bem? E finalmente, indo para o finalzinho aqui, em casos de sucesso, a Almotive projetou, né, cenas realistas, cenas reais para seu ambiente de simulação de direção.
Tá? Então, nós temos aqui uma frase de um gerente que participou desse projeto. Estamos muito orgulhosos de trabalhar com Roadrunning. Ah, esse aqui é a imagem do Roadrunning, tá? Que eu mencionei que é um produto Metrics, que não precisa de MATLAB, mas que atua com a construção desses cenários. É bem rico. Vocês observem aqui nos semáforos, cada detalhe, até a sombra que aparece, é bem legal. Você consegue colocar até a característica do asfalto. Então, voltando aqui no texto, né? Estamos muito orgulhosos de trabalhar com o Roadrunning no fornecimento de maneiras mais fáceis de utilizar a criação deste conteúdo, especialmente, desculpa, quando se trata de desafios mais recentes para a indústria, como sensor, né, e simulação de ambiente. Então, como controlar, né, e unir todos esses objetos, árvore, pessoas passando, carros, né? Quem dirige aí sabe, pelo menos aqui em São Paulo, né, que está cada vez mais difícil de dirigir, né? Então imagina um veículo autônomo, né? Então aqui está a Gamax, que é um parceiro de integração, né, junto com a iSim ao Motiv. Então eles construíram tudo isso através de ferramentas MATLAB, Simulink e além do Roadrunning, tá certo? Outro caso de sucesso é a BMW, né? Ela integrou a IADAS através de dados daí da rodovia, né, com o algoritmo ROS, Open Source Robotics, tá certo? Então, eles utilizaram o MATLAB e Simulink tanto para criar essa estrutura de controle, né, do ROS, até mesmo para analisar possíveis bugs, evoluir mesmo com toda a análise desses sistemas. Tá? Quem quiser se interessou mais por esses dois casos de sucesso, eu tenho aqui o link, né, com artigo, com vídeo também, que dá mais detalhes de como que eles conseguiram implementar tudo isso, quais foram os desafios, os principais resultados. Ok? Então agora eu vou deixar para dúvidas e vou passar o link para vocês. Vocês querem os links? Como que é? Fica à disposição aqui para um tempinho. Enquanto isso, deixa aqui os nossos canais de acesso ao Pincad, as nossas redes sociais. Vou ficar aqui no mudo passando os links. Vou começar desde o do começo da apresentação. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui eu vou passar os aplicativos, que eu falei bastante sobre os aplicativos para todos. O Leandro já respondeu algumas coisas aqui. Ah, legal, ó, tem até um aluno daqui da UFMA, o Robson, ele pergunta: será que tenho acesso ao Simulink? Há um cadastro que eu devo fazer? O Leandro respondeu, porque o Leandro é um engenheiro que trabalha aí com a turminha aí de acadêmica. Obrigada, Leandro. Então, ele respondeu que já está disponível no portal da UFMA. A licença full do MATLAB, gente, full quer dizer que tem mais de 100 ferramentas. Queremos links dos cases. Tá bom, Martini, vou passar. Então, já passei dos aplicativos. Vou passar dos cenários de direção. Passar com cenários para trabalhar com direção programaticamente, para importar dados, né, os arquivos do Open Drive. Que mais? Para trabalhar com percepção e visão computacional e dados do sensor LiDAR. Vocês estão recebendo aí, pessoal? Tô passando aqui no chat. Para trabalhar com fusão de muitos sensores. Mapeamento. Parte de visualização de manobras lá no Unreal Engine, que é aquela demonstração lá do estacionamento. Que mais? Que mais? A parte de sistemas de controle voltada a veículos, tem um passo a passo, um tutorial bem bacana também. E os casos de sucesso. Da Motive, da BMW.
Receberam aí? Eu deixei nos comentários dos slides, por isso que eu tive que parar a apresentação. Tem mais perguntas? Deixa eu ver. O Celso pergunta sobre a chuva e a neblina pioram muito o cenário real. Há alguma simulação prevendo esses fatores até determinado limite de visão? A água na lente dos sensores de imagem é um grande problema. Muito boa sua pergunta, Celso. Eu não vi nenhum exemplo. Tem muitos exemplos, né? Eu não cheguei a verificar, mas eu vou guardar sua pergunta aqui e eu te respondo por e-mail, tá? Eu realmente não sei, assim, de cara agora, se falar qual é o exemplo, que tem muitos, né? Não sei se vocês perceberam que no Help lá da Matrix tem muitos exemplos, então fique tranquilo que eu te respondo depois, tá bom? E foi muito boa a sua pergunta. Ok, tem mais alguma pergunta? Bom, eu acho que não tem mais perguntas aqui. O Leonardo pergunta sobre esse difusão de multissensores é mais apropriado para as aulas de multissensores? Bom, não sei o que exatamente vocês com sensores, tá? Para sensores relacionados à parte de instrumentação ou algo do tipo, é movement control, tá? Ou data acquisition, talvez. Tá? Esse fusão mesmo de multissensores, sensor fusion tracking, é voltado a objetos, enfim, que tende a ter uma direção que captam muitos sensores, tá? Bom, acredito que é isso. Agradeço, acabaram as perguntas, agradeço mais uma vez o tempo de vocês. Obrigada aí por estar conosco aí às quintas-feiras. Espero que vocês tenham gostado e um ótimo finzinho aí de semana. Tenham um ótimo dia. Obrigada, pessoal.